Então, como está o inglês no Divina Providência? E com frequência os pais, né, nos perguntam assim: eu preciso colocar meu filho numa escola independente de inglês? O meu filho ele vai terminar o ensino médio com a proficiência, vai conseguir ler, escrever, né, e se comunicar? Como está então, prof, o inglês no Divina? Bom dia, então. Uhum. Muito obrigada pelo convite, né? Como a nossa diretora falou, então nós temos o ensino da língua inglesa desde a pré-escola, né? De uma forma mais lúdica, né? Em função de serem os pequenos, mas desde então eles já começam a ter este contato, né? O que facilita o aprendizado, né? E eles já vão pegando então um amor pela língua, né? E aí, claro, né, depois nós temos aí todo o ensino fundamental e ensino médio. E no ensino médio, então, nós temos, assim, um enfoque, né, que é da nossa escola também, um pouco mais para o vestibular, mas sempre também, né, com todas as habilidades, né, de reading, speaking, listening, writing. Então, a gente tenta aí abordar um pouco de cada dessas habilidades, enfatizando um pouco mais o vestibular, que é uma das nossas características do ensino médio, né? Nós temos, assim, o prazer de trabalhar com o material da FTD, que é riquíssimo, assim, né? Então, vai muito além também dos livros, né? A gente tem um material de apoio muito bom, né? De redes sociais, assim, e a gente consegue, então, contemplar, assim, bem o contato com a língua inglesa. Muito bem. E falando nisso, né, direto de São Paulo, como nós vemos aí o estudo do inglês hoje para a vida moderna? Joia. Então, gente, primeiramente vou até agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Fernando. Falar um pouquinho da minha bagagem. Acho que é importante a gente falar que eu sou professor de formação, estive em sala de aula por muitos anos, e aí acompanhei toda essa evolução, né, do ensino de língua inglesa dentro das escolas ao que ela está acontecendo nos dias de hoje, né? Quando a gente pensa nessa evolução, Josi, a gente tem que pensar também no contexto, né? Porque a gente vem de uma pegada completamente diferente, né? Nós aqui que temos 30 anos de idade, a gente pode ser bem sincero e a gente pode perceber que se a gente fizer uma reflexão de como a gente aprendia a língua dentro da escola no passado e fizer um paralelo de como a professora Josi ou qualquer outro professor no Brasil ensina o idioma hoje, em relação ao contexto, ele é completamente diferente. Até porque aquela escola que eu fui 30 anos atrás, ela não existe mais. A gente só tem o mesmo espaço físico. Mas a escola em si, os objetivos, a forma como a escola é trabalhada, é completamente distinta. Na minha época de escola, de novo, 10 anos atrás, a gente tinha uma preocupação muito grande, justamente das nossas famílias, de que o inglês era primordial para você conseguir uma posição interessante no mercado de trabalho, né? Acho que essa era a maior motivação que as famílias nos davam quando a gente falava: olha, comecei a estudar inglês na escola. Aí seu pai falava assim: não, tem que estudar inglês porque quem tem o domínio da língua vai ter um emprego fantástico, vai ter um futuro brilhante. E isso pra gente é um problema, né? Por vários motivos. Primeiro, que a criança naquela faixa etária não consegue vislumbrar o mercado de trabalho que está muito distante. Então é um objetivo que ele não é concreto, né? E hoje, se a gente pensar no mundo que a gente vive em 2023, inglês já não deixa mais de ser um diferencial e passa a ser um pré-requisito, né? Então a gente tem que pensar também nessa questão de como o inglês é utilizado hoje, para que realmente a gente perceba a importância dele não só no mercado de trabalho, mas em todos os campos da vida da pessoa, né? A gente trabalha muito em inglês para questão acadêmica, para questão social, para questão também de trabalho, mas acima de tudo... para questão de lazer, porque hoje em dia, né? Exato. Os jogos, as atividades, as séries, os filmes, né? Exato. Lazer e conhecimento, eu ia chegar aí. Porque, querendo ou não, eu tinha um contexto muito restrito ao idioma, né? O meu contexto é o que o professor me trazia. Então, o professor trazia o que estava dentro do livro, é o que eu tinha acesso. O professor trazia uma música, é o que eu tinha acesso. Hoje, as crianças com um aparelho celular, ou com o tablet, ou enfim, têm acesso o tempo todo ao que quiserem, em qualquer idioma.
né? E isso eu acho muito interessante. E aí, quando a gente fala em aprendizado e a gente fala de objetivo, a gente percebe que se meu contexto de aprendizado muda, o meu objetivo de aprendizado muda, né? Então, no meu contexto inicial, lá na escola, que nem eu falei, meu objetivo era o quê? Trabalhar com os livros, trabalhar com compreensão leitura, basicamente, e trabalhar com poucos registros escritos, mas acima de tudo que priorizavam a estrutura do idioma, né? Hoje as crianças têm uma outra relação com o idioma. Por quê? Porque elas conseguem interagir com o idioma desde o momento que elas nascem, né? As crianças, elas escutam músicas em inglês, elas veem filmes em inglês, elas conseguem jogar videogame e falar com uma pessoa de outro país durante aquela interação, elas conseguem utilizar o idioma no celular com vários sites, né? Você pega o YouTube, PKXD, Roblox e todos os N jogos que eles interagem diariamente, né? E os adolescentes com as redes sociais, né? A gente não pode também deixar de mencionar a importância que a rede social, em especial durante a pandemia, que o TikTok teve, que influenciou um número enorme de adolescentes que passaram, né, a participar e a engajar com a rede, em especial através da língua, né? E eu acho que isso é importante porque desde o momento inicial, essas crianças têm um relacionamento com o idioma que é comunicativo e é social. E a gente tinha toda uma pegada de que é um relacionamento instrumental, escrito e profissional. Então, se a gente pensar nessas duas vertentes, a gente vê que há uma evolução enorme, né? E, acima de tudo, é como que a gente consegue adequar as nossas práticas enquanto professor para conseguir não só atingir esses objetivos comunicativos em sala de aula também, mas também trazer uma experiência mais plural, como a professora Josi disse, trabalhando todas as habilidades e fazendo com que o aluno consiga efetivamente ter experiências no idioma para que ele consiga ter um bom resultado com a língua. Janaína, neste contexto todo, né, de mudança aí nesses últimos 10 anos, né, tecnológico, social, do mercado de trabalho, que hoje é uma outra perspectiva também para os nossos alunos que estão aqui frequentando, neste contexto todo, né, você como consultora, como fica a escola tendo que conciliar todos esses saberes que hoje o aluno já consegue contextualizar e que já faz parte de uma rotina, como contextualizar e aplicar isso em sala de aula para que tenha realmente uma efetividade e para que tenha um sentido para o nosso aluno. Perfeito, bom dia então, né? Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma alegria para nós estarmos aqui. Também sou professora de inglês e saí da sala de aula lá em 2018 para vir fazer esse trabalho na editora, né? Com os selos de idiomas da FTD Educação. E, de fato, a FTD, quando me chamou para trabalhar, foi justamente em função dessa demanda nova que surgia. Porque aqui nós não tínhamos um número tão grande de professores, enfim, adotantes do nosso material, e também não existia essa demanda tão grande de um olhar que também tivesse conhecimento linguístico. Então, o trabalho que nós fazemos junto dos professores, ele é muito além do comercial. Na Josi, nós temos essa parceria, essa troca, né, de dar sugestões de atividades lúdicas, interativas, que possam proporcionar um aprendizado lúdico e significativo, que faça sentido, como o Fernando dizia, né? Precisa ser algo que vá muito além de o professor enche o quadro de regras gramaticais, o aluno preenche lacunas. Né? Um eterno processo de preenchimento de lacuna. Exatamente. Precisa ir muito além disso. Hoje a gente tem professores, como a Josi, que está aqui, né? Que semana passada compartilhou comigo uma atividade super interativa que ela fez com os estudantes. Então, é sobre isso, né? O estudante entender que a língua é viva, que a língua está aqui a nosso serviço e por um sentido. Precisa fazer sentido para o estudante, né? Se o estudante percebe que eu preciso aprender para viver o idioma. Como que eu vou viver o idioma? O idioma está no nosso dia a dia, ao nosso redor. Cada vez mais a gente anda por aí, a gente vê as placas, a comunicação, as comidas, os alimentos, tudo em língua inglesa de forma super natural. Isso precisa ser natural para os estudantes também, para as famílias também, né? Então é realmente uma virada de chave. Cada vez a gente vê uma necessidade maior e uma necessidade de ter professores que sejam à frente também, né? Professores que assumam essa necessidade de fazer com que a língua seja viva, lúdica, significativa, que faça sentido para aquele estudante aprender. Por que aprender? Muitas vezes a gente se deparou com estudantes nos perguntando, né? Por que eu preciso aprender inglês?
Porque o inglês é vivo, porque o inglês faz parte do nosso dia a dia, aqui mesmo do Brasil. Muitas vezes, muitas pessoas nos diziam, mas eu não tenho nenhum interesse de sair do Brasil. Não precisa ter interesse de sair do Brasil para ser importante aprender bem uma outra língua, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem essa necessidade e os estudantes cada vez mais percebem essa necessidade também. Uma coisa que nós fazemos no nosso trabalho é fazer falas para os estudantes dizendo qual é a importância de aprender a língua inglesa. Mudou muito do nosso tempo de vida escolar básica para agora, né? Então, acho que é bem importante que a gente tenha esse acompanhamento bem de perto da escola mesmo, né? Para que se entenda que é um movimento que está acontecendo por um motivo justo e real, que está aqui, não tem mais como dar passos para trás, né? Cada vez mais a gente entende, e as crianças e adolescentes também entendem, que é importante aprender inglês por muitos motivos. Por motivos profissionais, por motivos de lazer, para que a gente possa interagir num mundo que hoje é plural e fala em língua inglesa em muitos âmbitos, né, em muitos campos diferentes. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tenha um espaço interessante e muito importante na sala de aula, né? Como consultores, como professores, como gestores também. Ontem era o Dia das Mães, né? E como é bom, assim, a gente, enquanto mães, né, quando chega o filho em casa, ali na educação infantil, nos anos iniciais, falando yellow, amarelo, né? E os pais se enchem de orgulho. E isso traz uma grande satisfação para a família. Aqui nós temos um caso, a professora Josinha, né? Ela tem um filho de 5 anos que ele faz cálculos, né? E ele fala números, dezenas de milhar, né? E faz os cálculos em inglês, né? Quando ela me mandou a primeira vez o vídeo, eu disse assim, não, tu tá ensinando essa criança sempre, ela assim, é dele, né? Ele tem essa aptidão. Aí vem a minha pergunta. Vocês trabalham com o idioma, né? O inglês, ele vem, né? É uma habilidade, e como habilidade pode ser desenvolvida, ou tem pessoas que realmente têm maior facilidade? Eu acho que essa questão da predisposição, ela existe. E eu acho que não só é na questão de aquisição de língua mesmo, né? E se eu for fazer um paralelo com a minha aula de alemão, que eu continuo reprovando o primeiro livro por 1000 anos, eu acredito que essa dificuldade exista. Em contrapartida, eu falo inglês fluentemente e falo outras línguas também, né? Eu acho que acima de tudo, Josi, é a questão de tempo, exposição e dedicação que você vai ter àquilo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A partir do momento que a gente nasce, a gente está exposto a uma língua, né? E a gente vai ouvindo, até que um belo dia a gente vai falar a primeira palavra, né? E ela pode ser carro, ela pode ser bola, ela pode ser flor, ela pode ser mamãe, pode ser papai. Meu filho falou carro. Foi quando eu descobri que ele ia ser Uber. Mentira, gente, brincadeira. Mas sabe o que eu acho que é interessante a gente ressaltar sobre isso? Porque assim, o falar, ele vem depois do ouvir. E isso é uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo de como o processo ocorre e acaba colocando um tanto de objetivos. Eu preciso falar até talvez, eu preciso aprender logo porque em 1 ano se eu não falar, eu não vou conseguir uma promoção no meu emprego, ou eu não vou conseguir fazer uma prova internacional, ou eu não vou conseguir ser aceito por uma universidade, né? Só que é importante a gente entender que quando a gente trata de língua, para você efetivamente se comunicar com a pessoa, primeiro você tem que entender o que a pessoa está falando, para depois você trazer uma verbalização que faça sentido para aquilo. E só depois a gente lê e escreve. Pensa no português, né? As crianças primeiro elas ouvem o pai e a mãe conversando, um belo dia elas falam a primeira palavra, elas vão para a escola, começam a falar um monte de coisa e aumentar o repertório delas, que aí vem as famílias conversar com vocês. Josi, porque meu filho falou um negócio que eu nunca ouvi falar. Onde será que ele veio? Com certeza foi aqui na escola. Porque quando a gente tem essa questão social, né, de uma criança interagindo com a outra, a gente pega para nós esse repertório, né? Até depois a gente aprender a escrever, né? Então quando a gente fala de exposição, a gente teve um fenômeno nos anos 90 e 2000 que falava assim, e vocês devem ter visto isso em várias escolas de idiomas por aí: aprenda inglês em 6 meses, aprenda inglês em 1 mês, aprenda inglês em 8 semanas. Aí eu fico sempre pensando, gente, eles colocaram um chip USB na cabeça da pessoa, a pessoa fez o download dos arquivos e tô fluente. São milagres, né? É impressionante. É impressionante. Dormiu e acordou fluente. Exato. E professora Josi, assim, eu tô com 42, 43 anos. Eu não tô fluente totalmente em português porque a língua é uma coisa viva. Então a gente sempre vai ter aonde aprender. Em movimento, né? Exato. Se a gente pensar 2 anos atrás, quem de nós falava pandemia?
álcool em gel, distanciamento social. Essas palavras que não faziam parte do nosso repertório passaram a ser parte completa e frequente de nosso repertório, né? Então, quando a gente fala nessa questão da aptidão, ela existe. Mas não existe nada que a gente não possa aprender sem a dedicação e sem o treino e sem a quantidade de esforço que eu vou fazer para aquilo. Então, para as pessoas que estão vendo a gente e falam assim, eu tenho muita dificuldade com o inglês, eu tenho aquele trauma, a professora trabalhava só com gramática, só com to be, não dá para mim. Tentem ouvir mais. Hoje a gente tem as ferramentas para isso, né? Então a gente pode ouvir podcast, a gente pode ver filme, a gente pode ouvir música, a gente pode ouvir coisas no YouTube e tudo mais, por mais que você não entenda. Mas no processo de uma criança, até ela realmente conseguir entender aquele monte de informação que ela escuta para depois verbalizar, ela teve uma exposição alta, o tempo todo alguém interagindo com ela em português, falando e tudo mais, para que ela conseguisse esse repertório. Então sempre aumentem a forma que você ouve por mais tempo que você conseguir, para conseguir em médio e longo prazo, sempre em médio e longo prazo, nada acontece a curto prazo, né? Para você conseguir falar e produzir. Então isso é um processo que a gente, tendo essa aplicação, a gente consegue fazer o resultado mudar, né? A gente sempre gosta... Desculpa, Josi. Não, e é a questão da exposição, né? Porque a Josi falava no meu pequeno, né, de 5 anos... E acontece às vezes de estar assistindo algum videozinho, quer assistir um desenho, e aí às vezes ele pede que quer em inglês, né? E a gente faz eu faço para testar, eu faço esse teste, a gente coloca em português, não, esse não é inglês. Mas, claro, a audição dele, a exposição que ele está tendo, ele está treinando, né? Exato. E aí ele já reconhece, faz esse reconhecimento da língua. E é muito importante, a gente sempre gosta de enfatizar o fato de que não é mágica mesmo, né? E é processo de aprendizado. E processo de aprendizado de língua, ele é muito parecido em todas as línguas. Muitas famílias e muitas vezes comparam. Mas o coleguinha dele já fala tantas e tantas palavras e o meu não. O filho da Josi já consegue se comunicar e o meu não. O que está acontecendo? Está sendo diferente? E a gente sempre diz, gente, como que uma criança aprende a falar português? Não é da mesma forma que a outra aprende, né? E quando a gente ensina inglês, é da mesma forma. A gente sempre gosta de tranquilizar muito as famílias, dizendo, não é mágica, é processo, e o processo se dá de forma diferente de uma pessoa para outra. Perfeito. Né? Então, é importante que a gente incentive cada vez mais a criança, mas respeite o processo de aprendizado dela para não gerar uma ansiedade que não é necessária. E um trauma, né, que a gente acabou tendo, né? Exatamente. E eu acho que é interessante também, Gena, quando a gente fala desse assunto, das famílias e do apoio que elas têm que dar, porque a gente já participou de um monte de reuniões de pais e a gente vê hoje que tem um fenômeno que faz sentido, que é o do bilinguismo no Brasil, do aumento da carga horária dentro das escolas, para que os alunos consigam ter mais resultados. Mas isso não é só a questão de mudar a ferramenta, é a questão de você mudar a sua prática. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava numa reunião de pais, e aí o pai chegou assim para mim e falou, Fernando, eu só não consigo entender por que a professora tem que falar inglês dentro da sala de aula. Porque o meu filho, ele mal fala português. Agora ela vai começar a falar inglês o tempo todo, e isso vai gerar uma frustração enorme para ele. Aí eu digo assim, pai, teu filho faz natação? Aí ele falou, faz. Eu falei, a piscina tem água? Sim. Porque se a gente tirar o único fator que realmente expõe o aluno ao desafio e ao objetivo do que é ele estar ali, que é a língua, é que nem eu falar, Josi, a partir de amanhã a gente vai ter aula de matemática na sua escola, mas sem número. Sim. A gente não vai usar número, porque imagina, muito difícil trabalhar com número, a gente vai trabalhar só com conceito e vai trabalhar com geometria. Então, assim, será que a gente vai conseguir realmente trazer uma globalidade nesse aprendizado? São essas inquietações que a gente tem que ter durante o dia a dia. E, gente, é tudo hábito. É que nem você aprender a tomar café sem açúcar. Você vai fazer cara feia por um tempão. Até você não vai conseguir mais fazer sem ser daquela forma. Né? Então, acho que isso é importante a gente trazer também para as crianças, que tudo que tira as crianças do seu lugar de segurança traz um incômodo e vai trazer algum tipo de rejeição àquilo. Até que aquilo se torne um hábito e um comportamento que é comum no dia a dia desse aluno, por exemplo, ouvir o professor falar inglês, ou arrumar os seus objetos dentro da sala de aula, ou arrumar sua própria mochila, ou fazer o seu próprio lanche para levar para a escola. A gente sabe que tem muita gritaria aí nesse processo dessa criança conseguir se adequar a isso. Exato. Mas a partir do momento que a gente tira isso e fala, não, deixa que eu faço, a gente tira essa autonomia do processo de aprendizado dessa criança. E aí vai ser muito pior pra gente resgatar isso lá na frente.
né? E esse, é importante dizer também que esse é um trabalho que a gente também gosta de fazer muito próximo à escola. Quando a gente fala de educação com carga horária estendida, por exemplo, é muito importante a gente fazer um trabalho muito próximo do professor, porque as famílias vão vir para a escola com uma certa insegurança, justamente disso, olha, mas agora o professor está falando muito mais inglês em sala de aula, o que vai acontecer? Vai traumatizar? Então a gente gosta de estar ali para dar essa tranquilidade, essa segurança para o professor, de dizer, não, é assim mesmo, calma que vai funcionar. O que não significa que o professor vai entrar em sala de aula e vai falar 100% de inglês, em inglês o tempo todo também. A gente sabe que a língua materna ajuda no aprendizado de uma língua adicional, né? Mas o professor tem que ter essa tranquilidade e passar essa tranquilidade para as famílias também, de que vai dar tudo certo, de que o trabalho é esse mesmo, de que o especialista está ali para fazer um bom trabalho e a gente está aqui para dar sempre todo o suporte. Né? E acima de tudo com um professor que essas crianças já conhecem, né? Exato. Toda vez que a gente traz um professor novo para a escola, tem aquela desconfiança enorme. Ai, será que eu vou gostar dessa professora? Será que ela vai gostar de mim? Será que a gente vai ficar amigo? Até a gente se habituar com tudo isso, demora um pouco, né? Então, quando a gente já tem no nosso professor, no caso aqui a Josinha, que é uma figura que a gente já tem carinho, já conhece o trabalho, eu confio no trabalho dela. Então, eu, enquanto criança, enquanto aluno, vou me deixar ser conduzido para fazer uma coisa diferente. Até para que a criança se sinta num ambiente favorável para se expor. Exatamente. Né? Porque, exatamente. embora eles tenham uma exposição muito maior do que nós tínhamos na nossa idade de vida escolar, eles vêm de famílias que têm esse trauma, esse medo. Muitos alunos pequenininhos eu recebi... E transfere, né? Exato. Sério? Não, filho, muitos porque essa alunos professora tá pequenos. errada. Aí a criança vem pra cá e faz o quê? Josi, a professora tá errada. Não, às vezes eu já tive muitos alunos pequenininhos que chegavam pra mim e diziam, mas a minha mãe disse que inglês é muito difícil. Eu digo, meu Deus do céu. Ali é todo um trabalho que precisa ser feito para que a criança entenda que inglês é uma língua mais fácil que o português. Embora para nós se torne mais difícil, porque não estamos expostos desde sempre, né? Mas que é possível de aprender num ambiente seguro e tranquilo e natural. Né? Muito bem. Nosso agradecimento, então, por esse momento inglês no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso futuro, mas principalmente no nosso presente. Agradecer imensamente a Janaína, Fernando, professora Josilaine, podcast Divina Acima da Média. Muito obrigada.